Começa aqui o Espaço Livre desta segunda-feira, um programa especial que estaremos apresentando em homenagem ao senhor Milton Luca de Paula. Como já foi noticiado, a família difusora está em luto. Na sexta-noite morreu em Belo Horizonte o diretor proprietário da emissora, senhor Milton Luca de Paula, aos 86 anos. Ele deixou esposa, Sidneia Favila, 7 filhos, 18 netos e 4 bisnetos. O velório aconteceu na casa do jornalista e depois o enterro ocorreu no Parque da Colina, em Belo Horizonte. Hoje no Espaço Livre, estamos aqui dividindo a bancada com a Luciana Leal, jornalista, também com o jornalista Alexandre Megali para esse programa. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Neuzinha. Boa tarde a todos. E nós iniciamos com algumas entrevistas. Primeiro vou pedir para a Neuzinha colocar para a gente a palavra do senhor prefeito Maurício Lemes de Carvalho, que decretou no sábado luto de 3 dias. Ficou muito entristecido, porque o senhor Milton era um ícone da divulgação, da comunicação de Ouro Fino. Um homem muito preparado, um homem bondoso, um homem grande profissional, revolucionou a comunicação de Ouro Fino através da rádio difusora, divulgou Ouro Fino, valorizou Ouro Fino, ajudou muito do social, noticiando tudo de importante Ouro Fino. Então o senhor Milton para mim era um ídolo. Eu adorava o senhor Milton, como o segundo pai que eu tive em Ouro Fino. E eu realmente estou entristecido e quero, em nome do povo de Ouro Fino, usar o meu cargo de prefeito para externar as minhas condolências a toda a família, os meus sentimentos a toda a família e rezar para ele e fazer com que as nossas orações cheguem até lá em cima, para que ele esteja ao lado de Deus, esteja lá num bom lugar. É isso que eu desejo para o professor Milton e desejo que a família tenha paz e que fique tranquila, porque o caminho nosso é esse mesmo. Um homem trabalhador desse, com certeza, está ao lado de Deus. Nós decretamos o luto, são 3 dias oficiais de luto em Ouro Fino, devido a essa ocorrência do óbito do senhor Milton Luca. Então é o mínimo que eu poderia fazer como prefeito, porque realmente é uma pessoa extremamente importante para a cidade de Ouro Fino. Eu só senti não dar tempo para mim estar lá no sepultamento dele. Mas transmito aqui a toda a família as minhas condolências, os meus sentimentos, em meu nome e em nome do povo de Ouro Fino. O deputado estadual Dalmo Ribeiro Silva também deixou uma mensagem para o senhor Milton e para a família. Ouvintes da difusora, para prestar a última homenagem ao estimado e dileto amigo Milton Luca de Paula. Tenho certeza, durante sua longa caminhada junto à difusora, como também ao município de Ouro Fino, muito fez, muito trabalhou, com ética, com dedicação, exemplo de grande pessoa. Nesta despedida daquele que, sem dúvida alguma, sempre pôde receber o nosso carinho e o nosso respeito. E tenho certeza que tanto os ourofinenses como todos os ouvintes estão pesarosos por essa grande perda, uma perda irreparável dessa pessoa humana, desse homem exemplar e grande amigo de Ouro Fino, Milton Luca de Paula. Quero deixar consignado aqui neste momento a minha tristeza e minha condolência a toda a família, a todos seus filhos, sua esposa, pelo exemplo de pai e um exemplo de amigo que foi sempre. A palavra também do delegado de polícia de Ouro Fino, Valdir Jorge Pelarico Júnior. Prezados amigos da rádio, difusora de Ouro Fino, aqui é Valdir Jorge Pelarico Júnior, delegado de polícia da comarca de Ouro Fino. Com grande tristeza, soube da morte do amigo Milton Luca. Para mim, ele era uma pessoa, além de um profissional da comunicação, ele era um dileto amigo, uma pessoa extraordinária. Com ele tive muitas conversas e ele, sempre pelo jeito simplório e humilde, me contava dos diversos acontecimentos que se envolveu na vida pública, quando integrava governos e meios de comunicação na capital mineira. As histórias dele eram empolgantes e, através delas, tive a dimensão do tamanho do seu Milton Luca no estado de Minas Gerais.
Em Ouro Fino, assim, por meio da Rádio Difusora, o seu Milton sempre deu voz à Polícia Civil, cobrindo os fatos mais importantes, ainda que tristes, né? Porque fatos policiais sempre revelam o mau caráter de um cidadão. Mas, enfim, em relação ao seu Milton, jamais esquecerei dele. Estive presente em seu aniversário de 80 anos, onde ele e a esposa Sidneia me convidaram para aquela festa familiar. Contudo, outros tantos momentos que me fazem lembrar com afeto do amigo, agora fica a saudade. Portanto, com pesar, despeço com tristeza sincera no amigo Milton Luca. Que Deus esteja com ele e que Deus conforte a família. Um abraço a todos. Passo agora a palavra para o Alexandre Megali. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Cláudio, Neuza. Boa tarde, ouvintes. Outra pessoa que mandou uma nota para a gente foi o presidente da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Ouro Fino, Paulo Afonso Pereira. Eu lamento profundamente o falecimento do nosso grande companheiro, amigo e associado, o jornalista Milton Luca. Ele, durante o tempo todo que ele esteve aqui em Ouro Fino conosco, ele foi uma pessoa inseparável da nossa associação comercial. Então, em nome da nossa associação comercial, em nome dos associados, eu quero transmitir a minha mensagem de pesar para os familiares do jornalista Milton Luca, que foi tão importante para nós, que foi um elemento de vital importância. Quando eu era moleque, eu já sabia como esse jornalista era importante, porque ele era secretário de governo, ele sempre procurou fazer algo bom para essa terra. Depois eu vinha conhecendo já na difusora, quando eu cresci, aí eu fiquei adulto, conhecendo na difusora e vi o valor desse cidadão ourofinense, Milton Luca de Paula. Eu lamento tanto, eu quero cumprimentar os familiares, a dona Sidneia e os filhos do jornalista, que eu sinto profundamente, quero que você saiba que eu sinto profundamente a falta desse jornalista. Ele vai fazer muita falta para nós. Então, que Deus dê força para vocês para passar por esse momento difícil que vocês estão passando com a falta do jornalista Milton Luca de Paula. O jornalista Milton Luca de Paula também era parceiro da Polícia Militar. O Major Odair, comandante da 81ª Companhia de Polícia Militar, mandou uma gravação para cá. A notícia da morte do senhor Milton Lucas foi uma grande tristeza para nós, né? Tínhamos dele um grande parceiro da Polícia Militar, não só aqui em Ouro Fino, mas em Minas Gerais de uma forma geral. Ele sempre se mostrou solícito à nossa causa, a rádio sempre nos apoiava em campanhas, em divulgação de notícias. Então foi um momento triste para a nossa corporação aqui em Ouro Fino e para toda a região. Outro militar que se manifestou sobre o passamento do jornalista Milton Luca de Paula foi o comandante do 1º Pelotão de Polícia Militar de Ouro Fino, o tenente Elcio Eremita de Oliveira. Ouvintes da Rádio Difusora de Ouro Fino, fomos surpreendidos com essa triste notícia do falecimento do seu Milton, que é um cidadão que tem a nossa admiração, o respeito da Polícia Militar. Eu, como comandante da Polícia Militar de Ouro Fino, do Pelotão de Ouro Fino, eu já deixo registrado aqui meus sentimentos, meu e da minha tropa que eu comando aqui em Ouro Fino, porque eu não conheci o seu Milton, assim, não tive contato com ele muito direto, eu sou recém-chegado na cidade, mas a história dele é uma história maravilhosa, pelo que eu colhi aqui da tropa, do cidadão ourofinense em geral. No tocante à Polícia Militar, era extremamente parceiro da polícia, preocupado constantemente com a segurança pública, nos ajudou por diversas vezes, milhares de vezes, a gente divulgar a nossa atividade. Ele sempre era parceiro nesse sentido. Então, para ser bem sucinto, quero enfatizar, registrar meu sentimento pela morte do companheiro, do nosso amigo, e que Deus o tenha. E que a família, ela pode ter certeza que Deus vai trazer o maior conforto possível para essa grande perda para a cidade de Ouro Fino. Bom, e no programa Espaço Livre de hoje estamos falando das manifestações de pesar, as homenagens ao jornalista Milton Luca de Paula. Em junho de 2015, o jornalista Milton Luca de Paula foi homenageado na Câmara de Pouso Alegre durante a comemoração dos 30 anos da Rádio Difusora de Pouso Alegre, que foi fundada também por Milton Luca. Um dos profissionais que trabalhou com o Milton Luca, não só aqui em Ouro Fino, mas também na Difusora de Pouso Alegre, foi o jornalista Luiz Carlos Ribeiro, o nosso amigo Sardinha, que também deixou um depoimento.
Muito boa tarde, ouvintes e amigos da Difusora. Comecei a trabalhar com o Sr. Milton em 1982, na época com apenas 17 anos, e aprendi muito com esse homem chamado Milton Luca de Paula. Tenho orgulho em ter em minha carteira de trabalho a assinatura desse jornalista, que também me inspirou a ser mais um deles. No ano de 1985, quando foi abrir uma nova emissora na cidade de Pouso Alegre, fui convidado por ele para fazer parte da sua equipe, aonde permaneci por mais alguns anos. Pois é, o tempo passa, a vida muda e as pessoas especiais que adormecem na morte jamais são esquecidas. Senhor Milton Luca de Paula, o senhor não foi um patrão, e sim um amigo. Se soube estar sempre ao meu lado em todos os momentos. E se eu sou o que sou hoje, devo também ao senhor. E também quero homenagear a nossa amizade por lembrar de tudo que vivemos juntos. Mesmo a partir de agora, sentindo sua ausência, você estará sempre presente em meu coração, como uma estrela que nunca deixará de brilhar. Descanse em paz, meu amigo, pai e mestre do jornalismo mineiro, chamado Milton Luca de Paula. Descanse em paz. Bom, e além do jornalista Luiz Carlos, o Sardinha, outro jornalista que trabalhou com o Milton Luca é José Valmei Bueno. Hoje ele é assessor de comunicação do IF Sul de Minas, em Inconfidentes, e o Valmei também se manifestou a respeito da morte aí do jornalista Milton Luca. A lembrança que guardo do grande jornalista Milton Luca de Paula é de um homem muito sábio e que foi um grande incentivador e motivador da minha profissão de jornalista. Eu conheci o seu Milton em 1992, quando morava em Pouso Alegre, e fui fazer uma visita à Rádio Difusora de Pouso Alegre, que era de propriedade do senhor Milton. E quando lá cheguei, eu recordo até hoje, eu fui recebido e muito bem recebido, acolhido por ele e também pela jornalista Sônia Cabral, e de imediato ele já disponibilizou um espaço me incentivando a enviar notícias da Arquidiocese de Pouso Alegre para a emissora. E a partir daquele dia, toda semana, eu tinha uma participação como jornalista enviando notícias como correspondente da Arquidiocese de Pouso Alegre para a radiodifusora daquela cidade. E ele sempre me incentivando a abraçar a profissão de jornalista. Foi então que eu decidi entrar para a faculdade de jornalismo, me formei também nesta profissão, e depois, como profissional exercendo o trabalho na Prefeitura Municipal de Inconfidentes, também como jornalista na Radiodifusora de Pouso Alegre, já pertencente à Arquidiocese de Pouso Alegre, e também agora no Instituto Federal do Sul de Minas, campus Inconfidentes, o senhor Milton sempre manifestou grande preocupação em manter contatos. Então, por isso, com muita frequência, ele fazia visitas tanto à Radiodifusora de Pouso Alegre, depois pertencente à Arquidiocese, como também na Prefeitura Municipal de Inconfidentes e na assessoria de comunicação aqui do Instituto Federal. O seu Milton sempre aparecia fazendo a visita de cortesia e manifestando assim uma vontade muito grande de estabelecer parcerias com essas instituições. E nesses contatos, o seu Milton, sempre muito gentil e aproximando das pessoas com muita sabedoria, ouvindo bastante as pessoas, e o que marca na profissão do seu Milton e na minha vida profissional nesse contato com ele é a gentileza e a sabedoria com que ele tratava as pessoas, e sempre preocupado em fazer acordos legítimos com as instituições para garantir a informação aos cidadãos. Isso para mim sempre ficará marcado na memória nesse contato com o grande profissional que foi o seu Milton, e que ele sempre me inspirou, me motivou e continuará me inspirando e me motivando nessa profissão, que é informar a sociedade para a gente garantir um mundo mais esclarecido, um mundo melhor por meio da informação. Nos depoimentos dos funcionários e ex-funcionários, todos se referem ao senhor Milton Luca de Paula como um mestre, um pai e um amigo. Agora também é a manifestação de Suzete Galvão, hoje assessora da Prefeitura de Ouro Fino e ex-funcionária do jornalismo da Rádio Difusora. Aos ouvintes, a toda a família difusora, eu recebi com muita tristeza no coração a notícia do falecimento do Sr. Milton Luca de Paula, jornalista, diretor proprietário da Rádio Difusora, e a gente sente muito a perda desse grande homem. Eu tive experiências que
que foram muito importantes para minha vida, e hoje o muito que eu aprendi no jornalismo foi através do seu Milton Luca, que me passou muitos conselhos, muitas dicas, muitas orientações, muitos ensinamentos. Um homem muito íntegro, muito sensato. Hoje, muito do que eu sei eu aprendi com ele. Foi muito triste receber essa notícia, porque uma pessoa honesta, ética, né, um grande profissional que com certeza vai deixar saudades para todos nós. É um momento difícil, acredito aí, para toda a família difusora, também para todos os familiares. Mais uma vez eu deixo aqui os meus sinceros sentimentos à dona Sidneia, né, uma mulher de fibra, uma mulher de garra, sempre companheira, aos seus filhos, né, os que a gente teve mais contato, o Renato, o Sérgio, aos netos, às noras, aos genros, enfim, a toda a família, todos os amigos. Os meus sinceros sentimentos, a gente vai sentir muita falta, um momento muito difícil para falar alguma coisa do seu Milton, porque é um homem assim que vai deixar um grande legado, é um homem que trouxe muitas experiências e que tinha a rádio assim, principalmente o jornalismo, como a menina dos olhos dele. Tive a oportunidade de trabalhar por 3 vezes nessa emissora, foram quase 15 anos, então tudo do que eu aprendi, muito do que eu sei hoje, foi através desse grande homem, seu Milton Luca de Paula. Então aí os meus sentimentos a toda a família difusora, que Deus conforte toda a família, todos os familiares e amigos nesse momento tão difícil. A jornalista Elaine Zoratini, que também trabalhou na difusora até recentemente, deixou sua mensagem. Meu nome é Elaine Zoratini, eu trabalhei por 7 anos na Rádio Difusora. E só tenho a agradecer ao Sr. Milton por tudo que ele me ensinou nesses 7 anos. Aprendi muito com ele. Uma pessoa ímpar que sabia agradar a todos, ia tratar a todos com muito respeito e educação, sempre elogiando, sempre dando apoio, dando sugestões. Ele vai ficar para sempre no nosso coração, porque foi um verdadeiro pai para todos nós que trabalhamos na rádio, para todos nós que conhecemos um pouquinho dele. Então fica aqui a minha homenagem, minha mensagem ao Sr. Milton de agradecimento, porque ele vai continuar vivo nos nossos corações e de todos os que tiveram a oportunidade de passar alguns momentos com ele. Marta Renê Bueno, a Martinha do Contato Comercial da Difusora, também se emociona ao falar do Sr. Milton Luca de Paula. Agradecer ao Sr. Milton, que fazia muitos anos que ele estava querendo que eu fosse trabalhar com ele na rádio. Aí um dia ele me chamou, num domingo eu estava começando a fazer o almoço, me chamou que queria falar comigo urgente, que era para mim naquele momento ir na rádio. Eu troquei de roupa e me arrumei e fui lá conversar com ele. Ele falou assim: tá aqui o material de trabalho, você vai fazer parte da nossa equipe de vendas. E eu, então, tô até hoje, novembro faz 7 anos que eu tô com ele. É uma grande perda para a nossa cidade, para a nossa rádio, mas fica o exemplo dele como jornalista. Outro ex-funcionário da rádio que deixou sua mensagem foi André Salgueiro, que também trabalhou no jornalismo da emissora. Eu recebi com muito, mas muito pesar mesmo a notícia do falecimento do grande jornalista de Minas Gerais, posso dizer do Brasil todo, uma vanguarda aí da informação. Sou Milton Luca de Paula, proprietário e diretor da Rádio Difusora, Ouro Fino, emissora a qual tive um imenso prazer de trabalhar. O Sr. Milton, para mim, Luciana, foi um verdadeiro mestre. Conversávamos todos os dias sobre as pautas do dia e ouvia todas as suas recomendações, e sempre com bom humor a gente tentava dar o nosso melhor, que é aquilo que a Rádio Difusora, como referência de noticiário da região, merecia. Fica a gratidão, o exemplo de homem simples, humilde e com a característica empática muito peculiar dele. Eu nunca vou esquecer os ensinamentos que ele me passou, que com certeza deixou um legado valiosíssimo a todos que conviveram com ele. Eu ainda muito jovem, e o Sr. Milton me encorajou e me impulsionou como jornalista, com ética e muito comprometimento. Quero deixar meus sinceros e profundos pesar a toda a família, aos amigos e à família difusora. Que o Sr. Milton descanse em paz e que com certeza vai fazer muita falta pra gente.
Outro ex-funcionário, atualmente prefeito de Bueno Brandão, que dirigiu a rádio por 15 anos, Silvio Félix, deixou a sua mensagem. Nós perdemos na última sexta-feira um grande homem, um grande ser humano, um grande líder, um grande pai, um grande patrão, enfim, o jornalista Milton Luca de Paula, que eu tive o prazer de trabalhar, né, com o patrão, com o amigo, de 1º de novembro de 2001 até o dia 31 de dezembro de 2016, quando eu precisei deixar a emissora, a radiodifusora, para assumir a prefeitura de Bueno Brandão. Só tenho boas lembranças, né, de tudo que nós vivemos juntos, de uma classe, de uma educação, de uma integridade, que mesmo naqueles momentos em que o senhor Milton, né, que a gente carinhosamente chamava de senhor Milton, ele tinha que corrigir alguma coisa que qualquer funcionário estivesse fazendo de forma errada ou que pudesse melhorar, ele nos corrigia. Isso aconteceu comigo por várias vezes, me corrigia assim com uma classe, com uma educação, que a gente saía da reunião com ele agradecido pela missão dada e pela aula dada também, para que a gente pudesse melhorar como profissional, para pudesse se melhorar como ser humano. Eu só tenho a agradecer, né? O jornalista Milton Luca de Paula, que nos deixa, fez muito por Ouro Fino, me ajudou aqui em Bueno Brandão também, né? Através da sua liderança política, um cidadão, um ser humano muito querido no meio político, no meio jornalístico. Ele teve oportunidade, né, na época do governador Rosanã Coelho, ajudar muito Ouro Fino, agora com o senador Anastasia, com a amizade que ele tem de ajudar muito Bueno Brandão também. Então, fica no coração da gente, né, esse sentimento de que fez muito por nós, fez muito por mim, fez muito pela região, e um ser humano exemplar, né, porque com todo o currículo dele, quem entrar no site da difusora hoje pode ver o currículo do seu Milton, é um currículo de 2 páginas, com grandes conquistas, mas em momento algum ele demonstrava que era o que era e que tinha a capacidade que tinha. A capacidade sim, né? Sempre demonstrou através das palavras, através dos gestos e das ações. Mas ele sempre foi uma pessoa muito importante no meio jornalístico e no meio político, e ele não se gabava disso, né? Ele sempre foi muito humilde, uma pessoa de uma retidão fantástica. Então ficam as boas lições, ficam os bons momentos, as boas lembranças de um homem que eu diria que está faltando muito hoje, no dia de hoje, estão faltando muitas pessoas com essa característica, com esse perfil, com essa integridade do homem, do ser humano, do jornalista, do profissional, Milton Luca de Paula. Nós perdemos muito, mas sabemos que por tudo que ele fez de bom, ele já foi acolhido por Deus, está lá já no lugar merecido, né, após ter cumprido a sua missão aqui na Terra com muita maestria. Então, a gratidão pelo jornalista Milton Luca de Paula é enorme da minha parte, né? Falo em nome de todos aqui de Bueno Brandão também, que sempre ouviram a radiodifusora, que sempre acompanharam esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Uma mensagem para a família, né? Para a dona Sidneia, sempre grande parceira, sempre grande amiga, para os 7 filhos, para todos os netos, para os bisnetos, para os ouvintes da rádio, né? A mensagem de que o jornalista Milton Luca de Paula cumpriu a sua missão aqui na Terra com maestria, né? Vai o homem, vai o ser humano, mas ficam os seus feitos, ficam suas realizações, ficam as boas memórias. Um abraço a todos, né, com tristeza que nós falamos, mas por outro lado também do reconhecimento e saber que cumpriu sua missão aqui na Terra, né, passou momentos muito difíceis quando veio a doença e agora está junto de Deus, descansando, e as suas missões, aliás, as suas realizações, os seus bons feitos aqui na Terra ficam para a eternidade. Um abraço, muito obrigado, um abraço a toda a família difusora, a família Luca de Paula, a família Favila, pelo passamento, né, pelo falecimento do grande homem jornalista Milton Luca de Paula. O prefeito da cidade de Monte Sião, José Pocai, também enviou uma mensagem para todos. Quero deixar aqui meus sentimentos aos familiares e amigos do senhor Milton Luca, proprietário da Rádio Difusora de Ouro Fino, fato que ocorreu na sexta-feira, no dia 13, em BH. Parabenizá-lo pelos serviços prestados em toda a sua vida na área de comunicação social e pública, e agradecer, porque sempre quando solicitamos, as portas da Rádio Difusora estavam abertas. Fica aí meus sentimentos a todos novamente, e que Deus o conforte o coração de todos. E neste momento nós recebemos o nosso colega de rádio,
o Paulo Henrique, que apresenta o programa Vale Tudo. O Paulo Henrique está na emissora há muitos anos. Paulo Henrique, a palavra é sua. A tristeza, né, Alexandre? É nessa segunda-feira, onde a gente, na última sexta, perdemos o senhor Milton, proprietário aqui da difusora. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, lá em 2003, ele me recebeu aqui na porta do estúdio, ele e o Silvio. E ele me apertou a mão e disse: seja muito bem-vindo. E eu não esqueço disso, pois a oportunidade profissional de estar no rádio hoje foi ele quem me deu. Então fica o nosso agradecimento eterno, né, a ele, e os sentimentos de pesar aí à família e as saudades, né, do seu Milton. Todo fim de mês, né, um tempo atrás, quando ele ainda estava bem de saúde, ele sempre perguntava: Paulo, o que você acha da rádio? Você está gostando? Né, você está feliz? Você tem alguma crítica, sugestão para fazer? Então ficam umas boas lembranças, né, do senhor Milton e os sentimentos de pesar a família Luca de Paula. Ok, Paulo Henrique, obrigado. Bom, o Silvio falou aí bem colocado que toda a folha de serviços do senhor Milton Luca de Paula foi publicada no site da rádio, e ali está realmente uma folha de serviços, porque muitas vezes a pessoa tem um currículo gigantesco, mas serviço presta pouco, e no decorrer da vida dele foi sempre se doando, principalmente a cidade de Ouro Fino. E em junho de 2016, Milton Luca foi homenageado na Câmara de Ouro Fino com o diploma de honra ao mérito em reconhecimento aos trabalhos realizados pela radiodifusora na informação e no cumprimento também do dever social da emissora, que é de informar. Agora, um dos momentos marcantes para todos nós aqui da radiodifusora, para ele, para o Renato, para a família em especial, se deu em Brasília. Em novembro de 2016, o jornalista Milton Luca de Paula, ele assinou em Brasília, no Ministério das Comunicações, o termo de migração da radiodifusora de AM para o FM. Na cerimônia, Milton Luca foi chamado para representar as emissoras de rádio da região sudeste do país, onde ele compareceu acompanhado do filho Renato Favila. A solenidade em questão contou com a presença do então presidente da República, Michel Temer, do ministro das Comunicações da época, Gilberto Kassab, e também do deputado federal Rodrigo Maia. Milton Luca era uma pessoa muito reservada, ele trabalhou sempre nos bastidores, porque ele dizia que ele não gostava da voz dele, então ele trabalhava na retaguarda das redações de rádio, de televisão. Mas em uma das poucas entrevistas aqui na radiodifusora ao amigo e apresentador Geraldo Afonso, Milton Luca de Paula contou um pouco sobre o início da sua carreira, o amor por Ouro Fino e, obviamente, pela família. Vamos ouvir. Sou ourofinense honorário, sou ourofinense de coração, mas nasci em Ubá, na zona da mata, onde meu pai era advogado e meu avô juiz de direito. Depois mudamos para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para Ouro Fino. Cheguei aqui em Ouro Fino precisamente no dia da festa do bicentenário de Ouro Fino, dia 8 de março de 1949, e nunca mais saí. Me adaptei muito bem a Ouro Fino. Coincidentemente, arrumei umas amizades de famílias boas, tradicionais, inclusive da amizade da família Favila, e que fiquei conhecendo uma jovem muito simpática, muito atraente. E muito bonita. E muito bonita, que é a minha atual esposa, Sidneia Favila de Paula. Como é que você conheceu a Sidneia? Olha, Geraldo, eu conheci a Sidneia no footing ali da Rua 13. Antigamente, à noite, o pessoal fechava o trânsito e passeava na Rua 13 ali. Eu ficava no calçadão ali paquerando. E ela passou junto com colegas dela, parentes dela, e aí os olhares se cruzaram e estamos casados até hoje. Aí você se integrou aqui em Ouro Fino, veio morar em Ouro Fino, né? Agora, escola, você chegou a estudar aqui, né? Eu estudei aqui no ginásio Guararapes. Fiz o 4º ano ginasial e depois fui para a Escola Técnica de Comércio, onde eu fiz o curso de contador. A Escola Técnica de Comércio fica na Praça da Matriz, até o prédio está lá até hoje. Aí você fez contabilidade, agora como é que, digamos, o jornalismo entrou na sua vida? Ô Geraldo, como tudo assim acontece, entrou por acaso. Eu trabalhava aqui em Ouro Fino, na rádio difusora Ouro Fino. Quer dizer, na verdade, você começou aqui na difusora, né? Nessa emissora que eu estou falando. Então, eu fazia um noticiário dos jornais. Eu não lia, porque minha voz não é lá grande coisa. Eu redigia. Ah, você era redator, né? Redator.
Então, e a rádio era de propriedade do Dr. Crisanto Muniz, um dos sócios do Posto Brasil. Então o Dr. Crisanto queria participar da política e estava numa campanha pelo asfaltamento das estradas Ouro Fino, Monte Sião e Ouro Fino, Jacutinga. E trouxe aqui um grupo de deputados. Com esses deputados veio um jornalista encarregado da cobertura da viagem, que eu fiquei conhecendo, chamado Bernardino Teodoro da Silva, mineiro de Itajubá, próximo a Ouro Fino. E o Bernardino fiquei conhecendo, nós fomos almoçar juntos na casa do Café com Leite, hoje Café com Leite, mas do Dr. Crisanto. E onde ele morava? Na época, Na época eu morava lá, com a dona Laura, uma senhora muito simpática, muito distinta. Eu fiquei conhecendo o Bernardino. E o Bernardino, muito gentil, me disse: olha, Milton, quando você for a Belo Horizonte, me procura. E quando eu mudei para Belo Horizonte, eu saí assim para passear, tomar os ares da noite, para ir ao cinema. O Bernardino passou. Quer dizer, você não procurou então, foi por acaso então? Foi por acaso. E passou e me viu, veio me cumprimentar todo alegre, e me ofereceu os préstimos para me ajudar a arrumar um emprego. E me arrumou um emprego na Folha de Minas. Cheguei num dia e comecei a trabalhar no outro dia. Então foi por acaso, se por acaso você não tivesse encontrado Bernardino, então eu não sei o que estaria hoje fazendo. E aí marquei um encontro com o Bernardino na Folha de Minas, cheguei lá no horário marcado, tudo certinho, comecei a trabalhar no mesmo dia. E a partir daí deslanchei. Você me disse que você não, aqui na rádio você não falava, você redigia. Agora, no jornal, você era mais repórter, digamos, de campo, ou trabalhava internamente redigindo? Eu era de retaguarda, eu trabalhava internamente. O pessoal trazia as notícias e eu adaptava para o jornalismo radiofônico. E foi assim que eu comecei e assim que eu sobrevivi. Da Folha de Minas, eu fui para a Rádio Confidência. Da Rádio Confidência, eu fui para a Rádio Guarani. Fui para a TV Itacolomi. Fui para o Estado de Minas. Bom, e acabamos de ouvir um trecho de uma das poucas entrevistas do jornalista Milton Luca de Paula ao amigo Geraldo Afonso. Vou voltar agora com a Luciana. Nós tivemos muitas notas de pesar pelo falecimento do senhor Milton, porém o tempo aqui não é suficiente para ler todas na íntegra. Eu deixo aqui a minha contribuição, quero agradecer a este grande homem pelos ensinamentos, por tudo que ele fez por mim, pela minha família, pela amizade. E também deixo o sentimento à dona Sidneia, a toda a família, filhos, netos, bisnetos e a família difusora. Alexandre. Bom, vamos no improviso aqui, né? Não marquei nada. Na verdade, o senhor Milton tocou a vida de cada um de nós aqui de uma maneira. Então, todos que estão aqui de alguma maneira foram tocados por ele. Ele buscou numa agência bancária, sabendo que o banco ia fechar, trouxe para cá. O Cláudio, ele começou no jornalismo com o senhor Milton, o primeiro jornal, né? Na verdade, o embrião do Informativo Difusora começou com o Cláudio. Com o Milton Luca. Com o Milton Luca. A Neuza várias vezes, né, Neuza, indo e voltando, agora veio e ficou definitiva, a Luciana. Então, acho que cada um de nós tem alguma coisa que agradecer ao senhor Milton. Sim, com certeza. Ele acertou, acho que ele viu alguma coisa em cada um e foi trazendo, e a gente foi ficando. E o presente foi nosso. E a gente foi ficando. Ficar com ele foi um presente para cada um. E se a gente pensar mesmo, nós três aqui temos uma responsabilidade muito grande, que é continuar o legado do seu Milton. Ainda mais no jornalismo. No jornalismo. Amanhã nós vamos começar hoje uma série de entrevistas com os prováveis candidatos a prefeito de Ouro Fino. E isso também era uma das coisas que o senhor Milton gostava muito, de colocar a política em evidência, colocar as pessoas que pleiteiam um cargo público. E hoje seria o lançamento dessa série de entrevistas. Nós deixamos para amanhã, obviamente. Então amanhã a população de Ouro Fino vai poder conhecer quem são os nomes que nós já sabemos que querem disputar a prefeitura de Ouro Fino. Então, E você sabe, Alexandre, só antes de terminar, sei que a gente está tomando o tempo do Paulo aí com o programa Vale Tudo, mas o seu Milton, ele falava assim que para ver a audiência da rádio era aquelas rodinhas de pessoas. Ele passava pela padaria para ver se estava ouvindo, ele passava nos pontos de táxi para ver também se a rádio estava sendo ouvida. E ele gostava disso da política porque ele sabia também que as pessoas iam ficar ligadas na Rádio Difusora para saber um pouquinho mais sobre as coisas que estavam acontecendo na cidade. Cláudio, boa tarde.
né? Finalizando. Isso. Só fazendo aqui um esclarecimento também, que o Paulinho participou com a gente aqui também, o Paulo Henrique, ex-funcionários deram depoimento, e funcionários atuais que não participaram no programa de hoje, no sábado teve um programa especial dentro do Ranchão da Difusora, onde o Júnior, o Gabriel, o Rodolfo, todas as pessoas que têm uma dívida de gratidão com o senhor Milton, que o respeitavam e que o admiro, Donizete, participaram desse programa no sábado. Então, todos os funcionários que aqui estão, eles deram seu testemunho Geraldo e participaram, Afonso. né? Geraldo Afonso também. Bom, encerrando aqui o Espaço Livre, a seguir na Difusora você vai acompanhar o Rádio Serviço e logo em seguida o Paulo Henrique chegando com o Vale Tudo. Para você, uma boa tarde. Você ouviu Espaço Livre da Difusora. Entrevistas e comentários sobre política, segurança, saúde, cidadania, prestação de serviço, entre outros assuntos de interesse da sociedade.